Então, agora eu vou falar da aplicação de fila para cálculo de distância. Então, considere que a gente tem N cidades numeradas de 0 a N-1, interligadas por uma estrada de mão única. Aqui tem um exemplo, tá? Essas cidades vão ser representadas por um grafo direcionado, tá? Um caminho que liga as duas cidades I e J é uma sequência de cidades, tal que a primeira cidade é I e a última é J. Tá? Então, esse aqui é o caminho. Então, por exemplo, da cidade 0 até a cidade 5, eu tenho um caminho aqui que eu estou passando com o mouse para vocês. Tá? O comprimento de um caminho é o número de estradas nesse caminho, isto é, o número de saltos entre as cidades adjacentes. Se você fizer esse cálculo desse caminho, você vai notar que o comprimento do caminho é o número de cidades envolvidas naquele caminho menos 1. Então, por exemplo, vamos fazer o comprimento do caminho aqui de 0 a 5. Tá? Eu quero saber o caminho da cidade 0, vou colocar a cidade 0, até a cidade 5. Então, de 0 a 5, eu vou passar pela cidade 2. Então, da cidade 0, eu vou para a cidade 2. Da cidade 2, eu vou para a cidade 1, por exemplo, isso aqui é um caminho. E da cidade 1, eu vou para a cidade 5. Então, o meu caminho aqui tem 1, 2, 3 saltos. 1, 2, 3 saltos. Que é o número de cidades, 1, 2, 3, 4, menos 1. Bom, o que é a distância? A distância entre a cidade é o comprimento do menor caminho, que está aqui embaixo, é o comprimento do menor caminho. Então, por exemplo, eu tenho esse caminho aqui, para ir de 2 até 5, eu tenho esse caminho aqui, e ele tem comprimento 6. Ou tenho esse caminho aqui, para ir de 2 até 5, que é o comprimento passando por 2, 1, 5. Que a distância aqui, o comprimento seria 2, tá? Que são dois saltos. Então, a distância já é o menor caminho, ela já é a própria definição de minimalidade. É o menor caminho possível, tá? Entre duas cidades. Bom, qual problema a gente quer resolver? Calcular a distância de uma cidade de origem até todas as demais cidades da nossa rede. Tá? Esse é um problema de cálculo de distância que nós chamamos de cálculo de distância não ponderado, porque as arestas não têm pesos ou custos associados. Se você for fazer o problema de calcular a distância entre cidades, qual que seria o peso das nossas arestas? Seria a distância em quilometragem entre as cidades envolvidas. Tá? Bom, esse problema ele vai surgir naturalmente quando nós calculamos distâncias em certos tipos de redes. Qual o problema? O cálculo de distância não ponderado. Tá? Esse cálculo de distância não ponderado é muito usado em rede social, por exemplo. Tá? Para você calcular a distância entre nós das redes sociais, tá? onde o nó pode representar um usuário, por exemplo. Bom, então vamos ver aqui, né? Como é que a gente pode resolver a implementação. Nós vamos usar uma fila e um vetor da distância das cidades. Esse vetor, ele vai ter o comprimento da cidade de origem, por exemplo, aqui 0, até as demais cidades. Então, sempre o que eu vou fazer? Eu vou inicializar a cidade de origem até a cidade de origem no vetor com 0. E na fila eu coloco 0. Tá? Então, a primeira pessoa que eu coloco na fila, vamos dizer, a primeira cidade que eu coloco na fila é o 0. Já que o 0 é a cidade de origem, ele já vai ser computado, já vai sair da fila, certo? E eu vou colocar 0, a distância de 0 até 0 é 0. Tá? Então, eu estou procurando o caminho de 0 até todos os nós da rede. Tá? Em cada iteração, nós vamos encontrar novas cidades e atualizar sua distância como sendo 1 a mais que a distância de quem encontrou. Então, bom, 0 encontra quais cidades? 2, 4 e 3. Então, 0 está encontrando as cidades 2, 4 e 3. Então, 2, 4 e 3 vão entrar na fila. Certo? E aí eu vou atualizar a distância. A distância de 0 para 2 é 1. A distância de 3 para... De 0 para 3 é 1. E a distância de 4 para 3... De 0 para 4 é 1. Ok? Então, eu vou armazenar as cidades descobertas na fila para preservar a área descoberta. E aí a gente calcula corretamente a distância. Então, o que significa isso, essa fase aqui do meu algoritmo?
Significa que de 0 eu já saí e já consigo ir para essas distâncias aqui, ó, 2, 4 e 3. Tá? E elas, de 0 para chegar em 2, 3 e 4 para as cidades 2, 3 e 4, levaram somente um salto. Tá? E agora eu vou processar de 2, 4 e 3 quais são os demais nós que eu consigo atingir. Tá? Bom, primeiro eu processo o nó 2. Partindo de 2, para onde que eu consigo chegar? 1. 1 já estava na fila? 1 já tinha sua distância calculada? Não. Tá? 1 não tinha distância calculada. Se 1 não tinha distância calculada, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a distância dele é a distância que estava aqui, mais 1. É a própria distância do nó anterior, mais 1. Certo? Então, qual que era o nó anterior que eu estou computando? É o 2. Então, a distância de 2 mais 1 é a distância do 1. Porque olha o 2 aqui, é esse aqui que eu estou calculando agora. Tá? Então, é a distância de 2 mais 1. Então, esse aqui é aqui. A partir do 2, eu chego mais a algum lugar? Não, eu chego a 4, mas 4 já estava na fila, então eu não processo. O que já está na fila já está com a distância mínima. Não vou processar. O que mais? A partir do 2 eu chego 2 e 4, só isso. Então, vou processar o próximo da fila. Qual que é o próximo que eu vou processar da fila? O 4, certo? A partir do 4, aonde que eu chego? Né? A partir do 4, eu posso chegar no 1, olha aqui, posso chegar no 1, mas o 1 já está lá, já tinha achado a distância mínima, então não vou adicionar na fila, mas a partir do 4 também chega o 5 que ainda não estava processado. Então, qual que é a distância que eu vou adicionar? É a distância do 4, que eu vou adicionar na minha matriz, do 4 mais 1, e daí é o 5. Ok? A distância do 4 mais 1 é a distância 2 que eu vou adicionar na minha cidade 5. Bom, aqui eu já resolvi, já encontrei todos os caminhos mínimos. Se eu encontrei todos os caminhos mínimos, eu posso parar. Tá? Mas, como é que o algoritmo realmente finaliza? Ele vai lá, 3. A partir do 3 eu chego em quanto? Em 4, 4 já está processado, a cidade 4 já está processada. A partir da cidade 3 eu chego em qual? Na 5, a 5 já está processado. Então, já sai da fila. Aí, ó, 1. Não adiciono ninguém na fila, tá? Porque só vou adicionar os que não estão processados. Então, 1. A partir do 1 eu chego no 5, que já está processado, não vou adicionar e nem tirar ninguém da fila. E 5. A partir do 5 eu não chego em ninguém, não vou adicionar e nem tirar ninguém da fila, tá? Então, olha só, vou tentar explicar de uma maneira mais clara, né? Lendo essa parte aqui para vocês. Cada elemento que se processa, ele é removido da fila e as novas cidades atingidas por ele são adicionadas na fila. Tá? Mas elas só são adicionadas se elas não tiverem já a distância mínima computada, tá? A distância para as novas cidades atingidas é a distância do elemento processado mais 1. Somente as cidades ainda não atingidas são atualizadas na matriz de distância e adicionadas na fila, tá? Vou colocar um exemplo de como que é a implementação disso, né? Bom, primeiro, como é que eu vou representar o grafo, né? Esse grafo ele pode ser representado por uma matriz, nesse caso N por E, né? Com zeros e uns. Onde, se o valor na matriz for zero, o que que vai significar? Que não existe. Então, por exemplo, aqui, ó, para 2 existe caminho? Então, de 0, origem 0 até 2. Sim, existe caminho. Tá? Se de 0 a 2 existe caminho. De 0 a que mais existe caminho? 0 existe caminho a 2, até 4 e até 3. Então, 2, 3, 4, tem um 1 aqui na posição 0. Tá? E de 1? Se eu começar do 1 até onde que eu atinjo? De 1 eu chego no 5, só chego no 5. Então, só vai ter o valor 5 aqui como 1, o resto tudo como 0. E de 2? De 2 eu chego no 1 e no 4. No 1 e no 4. E assim sucessivamente eu faço para todos os elementos da lista. Observe que do 5 eu chego no 1, certo? Bom, uma vez que eu monto essa matriz, eu vou usar esse algoritmo aqui, tá? Esse algoritmo,
que ele está aí para vocês, eu vou explicar a ideia básica dele. Tá? Então, aqui eu crio alguns auxiliares, a posição corrente que eu estou processando, da cidade corrente que eu estou processando, né? O I é auxiliar. Aqui é a matriz de distância. Aqui, a nossa fila, ela é a fila que também vai estar sendo implementada como um vetor. Na verdade, aqui é um vetor de distância, aqui é uma fila que é um vetor de distância. Aqui está o início e o fim. Então, aqui eu estou alocando estaticamente, né? Com o tamanho do número de cidades, a distância e a fila, porque nunca vai ser maior do que o número de cidades dessa fila. Inicializando aqui, ó, todas as operações para inicializar a fila. Início é igual a zero, fim igual a zero, fila vazia, tá? Bom, e aí como é que eu inicializo a matriz de distância? A matriz de distância, aquela matriz das cidades lá que a gente viu, né? Tem para a cidade 0, 1, até a gente estava fazendo exemplo, e até a cidade 5, a gente vai inicializar tudo como -1, ou seja, ainda a gente não atingiu, não achamos a distância mínima, tá? E vamos colocar a distância da origem, que a origem a partir da origem, como é que eu consigo? A origem é a cidade, cuja distância vai ser calculada para todas as outras. A partir a distância da origem eu jogo como 0. E aí, na fila, o que entra é a origem, tá? Primeira coisa que entra na fila é a origem, tá? Enquanto existir alguma coisa na fila, tá? Eu vou executar esse laço. Então, enquanto a fila não for esvaziada, eu vou executar esse laço, tá? E aí eu vou pegar o quê? A cidade corrente é aquela que está no início da fila, então eu já vou tirar da fila, tá? Essa cidade corrente, e vou processar. Então, para i igual a 0 e menor do que n, o que eu vou verificar? Na posição daquela cidade corrente, quais são os elementos que eu consigo atingir, certo? Cuja distância ainda não foi processada. Os elementos que eu consigo atingir quando a distância não foi processada vai ser a distância da cidade que eu estou processando mais 1, e eu vou adicionar isso na fila, tá? Se a partir desse elemento eu atingir um novo elemento, esse novo elemento é esse elemento i, e eu vou estar adicionando ele no fim da fila, tá? Certo? E vou fazer isso várias vezes, né? Até a minha fila for esvaziada e eu não conseguir mais processar, não tiver mais elementos para processar. No final, eu libero a fila e retorno o vetor de distância, tá? Então, observe que essa função retorna o vetor de distância. Bom, por hoje é só. Até mais, pessoal.